Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos juntos aqui neste reencontro semanal para tratarmos dos negócios do nosso Pai, o Deus de toda a terra. Quero inicialmente pedir paciência aos nossos amigos que nos acompanham, os nossos irmãos que são inscritos. Eu estou com a fala meio embaçada porque estou fazendo um tratamento odontológico, um tratamento odontológico e as gengivas ainda estão meio edemaciadas e aí contribui para que a fala fique meio embaçada. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por você também, que é inscrito no canal, que nos acompanha, que retransmite as nossas mensagens e que também orienta outros para inscreverem-se. Peço a você que sempre está conosco, se inscreva para que o Evangelho, que não é meu, é do Senhor Jesus Cristo, se espalhe por todo o mundo. Sabemos que a maneira mais fácil e essencialmente viável para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, como disse o Senhor Jesus Cristo, é também e muito mais pela via da internet, que tem alcance mundial. Então nós continuamos estudando o trimestre que diz que é o tema geral, Deus que governa o mundo e cuida da família. Nesse trimestre, o terceiro, comentado pelo pastor Silas Queiroz, que trabalha nas congregações lá de Ji-Paraná, em Rondônia. Então Deus abençoe a você, amigo, professor da escola bíblica, você que é superintendente da mesma escola e você que é aluno, você que ama, você que gosta de estar na escola para aprender. Eu quero dizer a você que se for da sua preferência, você pode estar conosco na congregação do Augusto Franco, ali na Avenida Josino José de Menezes, antiga Canal 4, 764. A partir das 9 horas estaremos lá na nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é de número 9, que trata da conspiração de Amã contra os judeus. O textuário diz: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. A verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Aqueles que professam o nome do Senhor, aqueles que almejam ir para o céu, devem estar na contramão do mundo. Devem estar fazendo tudo ao contrário do que o mundo faz. Então, nessa lição número 9, ela está distribuída em 3 itens. O primeiro é o plano odioso de Amã. O segundo, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. E por último, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Meus amados irmãos, nós estamos tratando de uma época em que o povo judeu estava cativo, primeiro com os babilônicos, e depois com a queda da Babilônia, com os persas. Então nós estamos tratando de Amã, estamos tratando de Mardoqueu
Assuero e Esté. São os 4 personagens que aparecerão constantemente aqui na nossa prédica. E quem era Mardoqueu? Quem era Esté? Mardoqueu era um judeu que provavelmente havia nascido já na Pérsia, porque eles foram levados e depois foram permitidos pelo rei Assuero a retornarem a Judá, apesar de que continuariam escravos. E essa família, que tem Mardoqueu como primo de Esté, que havia criado como pai, ela era filha adotiva dele, era um primo pai adotivo, e então Deus dirige as coisas que nós já estudamos anteriormente e continuaremos. Deus dirige tudo para que Esté chegasse ao trono, chegasse a ser rainha da Pérsia e agora livrasse o povo judeu da ira que estava para se instalar futuramente contra eles. Então nós sabemos que em todo o poder existem as intrigas do poder, as fofocadas, aqueles que estão de plantão para absorver coisas, levar às autoridades maiores para ficarem bem na foto, para serem prestigiadas. E isso aconteceu toda a história da humanidade e vai acontecer até que Jesus volte. Glória a Deus. Então existiam as intrigas. E essa intriga agora volta-se para Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu, era alguém que servia a um Deus diferente do Deus persa. Eu já disse aqui, eu acho que no vídeo anterior, que quem é crente não se dobra ao homem. Quem é crente, quem quer ir para o céu, respeita o homem, mas não se dobra. Infelizmente, nos dias de hoje, uma minoria, graças a Deus, uma minoria, que ou por imposição da liderança, do líder, ou por subserviência do liderado, nós vemos que há um tratamento beirando a idolatria. Os líderes se colocam em determinadas posições que, se a gente não atentar bem, parece que o Deus é ele. E isso Mardoqueu rechaçou veementemente. O homem é homem, Deus é Deus. Não podemos adorar o homem, por melhor que ele seja, enquanto substituímos a Deus, porque isso se tornaria idolatria. Então Mardoqueu, ele é chamado, e nas lições anteriores a gente aprendeu que Amã é alçado a um maior poder. E quando ele chega a ser a segunda pessoa do rei persa, ele cria ódio aos judeus. E ele então determina que todas as pessoas que lhe prestem adoração. A Bíblia diz que Mardoqueu trabalhava ali na porta do palácio. Ela não trata da posição dele ali na porta do palácio. Alguma posição ele tinha ali, que estava sempre à porta do rei. O Amã, quando entrava todos os dias, segundo o relato bíblico, todos os persas se dobravam a ele, prestavam-lhe uma certa adoração. Mardoqueu não. E aquilo foi enchendo a cabeça dos persas, de encontro a Mardoqueu. De forma que eles perguntam a Mardoqueu, um certo deles pergunta se ele continuaria, porque ele estava traspassando o mandado do rei. Porque ele não estava se rendendo a Amã se era uma ordem do rei. E a Bíblia diz que Amã disse: eu sou judeu. Eu sou judeu. Então os meus costumes são outros, o meu Deus é outro. As minhas práticas são outras. Irmão, crente é assim,
eu digo que o crente que quer ir para o céu, ele deve, em determinado momento, correr determinado risco. Risco com o homem, para não correr esse risco com Deus. E mais do que eu digo, não, eu sou judeu, não sou dessa laia, não. Eu sou diferente. Haja o que houver, eu sou diferente. Quem é crente mesmo, quem é judeu, quem teme ao Deus que fez os céus e a terra, ele não se dobra ao patrão, ao chefe, não puxa saco, não entrega o colega para que ele fique bem. A vida dele é outra, o Deus dele é outro, as práticas são outras. Então aquilo caiu mal na cabeça dos puxa-sacos e eles então levam o caso a Amã. Nós vamos ler aqui Romanos capítulo 12, versículo 8. Vamos ver o que é que Paulo está dizendo aqui. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. Então nós estamos falando aqui da presidência cuidadosa. Tem hora, meus amados irmãos, que a força supera o cuidado. As pessoas são tão mandonas, são tão autoritárias, que elas passam a viver, a mandar. Porque mandar é a condição que alguém tem de impor a sua vontade, mesmo que o outro não queira. Então, as pessoas passam a mandar, mesmo sabendo que aquilo está errado. Que aquilo está contra a Bíblia, contra a presidência cuidadosa. Porque acima de tudo está o cuidado, depois o mando. Isso não estava na cabeça de Amã. Mas Deus estava dirigindo todas as coisas. Então ele trama ali um plano. Ele trama um plano. E qual era esse plano? Matar os judeus. A Bíblia diz que quando ele soube que Mardoqueu negava-lhe adoração, porque aquilo era uma adoração, era uma idolatria, ele então falou, ele mentiu ao rei e intentou agora um plano diabólico para matar os judeus, e não eram só os judeus que estavam ali em Suzã. A Bíblia diz que o Império Persa abrangia 127 províncias. Então, onde houvesse um judeu, seria morto por esse plano diabólico de Amã. Esse plano, que nós podemos chamar de um plano de perversidade oceânica, pela sua extensão, pelo seu perigo, pela sua astúcia mordaz, diabólica. Era um plano excessivamente diabólico. Estava no coração de Amã algo do diabo, do inferno, para exterminar uma nação. Exterminar uma nação. Naquele plano existia duas coisas que nem sempre aparecem. Nem sempre estão às claras. A astúcia e o oportunismo. Astúcia porque ele mente ao rei, dizendo, olha, tem um povo aí no reino que não cumpre as suas leis. De forma que não é agradável deixá-lo viver. Então ele estava jogando a razão daquele plano diabólico dele para uma certa desobediência do povo. Mas na verdade não era. O plano era pessoal, era ele próprio, que estava carente, diabolicamente carente da adoração de Mardoqueu. Ele não suportou, ele não aceitou aquela história de dizer, não, eu sou judeu, eu sou diferente. Apesar de todos fazerem isso, eu não faço, porque eu sou judeu.
Glória a Deus. Então ele é astuto nesse sentido. E oportunismo, que ele esperou tudo acontecer. Ele tinha um coração amargoso, coração ruim. Mas ele só colocou isso à tona quando ele sobe, quando ele é alçado, quando ele é levantado. Ele se aproveita daquela condição de estar subindo para pôr em prática aquilo que já estava no seu coração há muito tempo. Então, qual era a motivação de Arã, de Amã? Era essa, era de que, assim como os seus contemporâneos, aliás, os seus conterrâneos o adoravam, ele queria que Amã também fizesse a mesma coisa e orientasse os judeus. Ele parecia querer tomar o lugar de Deus, porque a Bíblia diz que só a Deus adorareis e só a Ele prestarás culto. E Mardoqueu, como todo o povo de Deus, como o homem e a mulher de Deus, sabe que nenhum homem merece ser adorado a não ser o nosso Deus. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. No ponto 2, nós temos a tristeza de Mardoqueu, de todos os judeus e de Esté. Quando eles souberam do plano, evidentemente eles ficaram entristecidos. Porque o plano ele tinha dois viés infernais. Primeiro, o alvo. E segundo, o alcance. Quanto ao alvo, era para todos os judeus. Todos os judeus, em toda a terra, onde eles soubessem que tinha um judeu, esse judeu era alvo desse plano diabólico. Esté capítulo 3, versículo 6, fala disso. Porém, em seus olhos, teve em pouco, ou o pôr a mão sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então, onde houvesse judeu, esse judeu era alvo. Então, era um alcance infernal mesmo, diabólico. O alvo. E o alcance. Vidas e bens. Ele não estava apenas querendo matar pessoas, ele estava querendo desarraigá-las da terra. Eles estavam querendo matar as pessoas e saquear os bens. Então o alcance era vidas e bens, que está aqui em Esté 3:13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º dia, do 12º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Lá no final eu vou contar uma história, mas uma história moderna, de algo que aconteceu que parece muito com isso. Eles buscam a vida para saquear os bens. Matam a pessoa para herdar os bens pela morte. Era esse o plano do diabo por meio de Mardoqueu, por meio de Amã, e que infelizmente continua ainda hoje. Então nós tínhamos ali bebida na forja, no alcance, na trama daquele plano. Nós temos bebida, confusão e tristeza. A bebida porque a Bíblia diz que quando eles entregaram as cartas, reuniram-se a beber.
Imagine que coisa satânica. Alguém intenta a morte de milhares de pessoas, depois, isso não lhe traz nenhuma tristeza ao coração. Não, eles vão beber, eles vão comemorar bebendo. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Então, bebida por parte de Amã, Amã, Assuero, o rei da Pérsia, e seus asseclas ali mais próximos. A confusão é que quem não se assustaria ao saber que uma nação inteira está fadada à morte? Apesar de o povo ser um povo dali, da Pérsia, de Suzã, mas houve confusão. A Bíblia diz que o povo estava confuso, a cabeça estava... Como é que pode acontecer isso? Que mal esse povo fez? Qual o lucro que se vai alcançar por fazer isso? Era uma confusão só. Mas Deus estava no negócio. E é essa a nossa sorte, se é que podemos chamar de sorte. É esse o nosso livramento. É que Deus sempre trabalha na contramão do inferno. Enquanto o inferno trama contra nós, o Senhor nos dá a saída. Ele diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu sou forte, porque eu tenho o poder do adivinho. Não, é porque Ele cuida de mim, porque Ele está olhando para mim, porque Ele cuida de nós. E a tristeza aqui é dos próprios judeus. Bebida dos líderes da farsa, da trama, confusão por parte do rei, do povo da Pérsia, e tristeza por causa do povo judeu, porque havia sabido que as suas vidas estavam entregues a prêmio, que as suas vidas não mais lhe valeriam nada. Alguém estava disposto a tirá-las. Glória a Deus. Crise e clamor. A tranquilidade é perdida. Imagine, irmãos, se a tranquilidade perdida, as adversidades, os problemas na nossa própria terra já são difíceis, imagine na terra alheia. Você sofrendo dificuldade em terra alheia. A Bíblia diz que quando os judeus chegaram lá, na Babilônia, por zombaria, os babilônios, os caldeus, pediam que os judeus cantassem um cântico, o cântico dele lá de Sião. Porque eles sabiam que os israelitas eram maestros na música. Aliás, foram eles que criaram a música. E era um povo adorador. Eles queriam, então, usar essa condição de adoradores dos judeus, naturalmente, para adorarem o rei da Babilônia. E a Bíblia diz que a resposta foi essa: não. Nós não cantaremos para os nossos detratores. E chegaram numa praça, num salgueiro, e penduraram a harpa. Isto é, nós não vamos cantar. Não há tempo para cantar. Não é ocasião para cantar. A Bíblia diz que quem está alegre é que canta. Como é que eu sou cativo, sou levado ao cativeiro, sou acossado pelos meus detratores e eu vou cantar com eles? Eles penduraram a harpa. Ele diz, não, nós não vamos cantar. E mesmo assim, meus amados irmãos, com tristeza e tudo, o crente deve lembrar de uma coisa.
o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós não podemos achar que porque a situação está difícil, eu vou me entregar. A situação está difícil, eu vou renunciar à minha fé, às minhas forças. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia diz o seguinte: se no dia da angústia tu te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Não é que eu seja super-homem e que no dia da angústia, pela minha força, eu vou ser grande. Não. No dia da angústia, eu devo temer a Deus. É assim que a Bíblia ensina. Temei a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Então, é na angústia que nós devemos clamar a Deus e pedir fortaleza. Alguém já disse que é nos mares bravios que se forja bons marinheiros. O mar calmo, qualquer pessoa pode navegar. Mas no mar bravio é que se forja bons marinheiros. E grandes crentes, grandes pessoas que adoravam a Deus, elas adoraram não só na bonança, mas sobretudo na dificuldade. Veja-se Daniel, que é acusado de não pedir, de fazer pedido não ao rei, mas a Deus. E ele disse: não tenho nada com isso, vou continuar pedindo a quem pode dar. Fez. Eu vou jogar na cova do leão. Coloque. Deus está lá na cova. Deus entra com Daniel e o livra. Os 3 amigos: não, vocês têm que adorar a imagem que o rei levantou. Nós não adoraremos. Ah, mas eu quero ver qual é o Deus que vai livrar. Nós não adoraremos. Se ele nos livrar, bem. Se não, nós não adoraremos. Ou a gente vive sem adorar, ou morremos sem adorar, mas não vamos adorar. É assim que nós devemos ser, resistentes ao pecado, resistentes ao mal, ao mundo, porque sabemos que nós temos uma retaguarda poderosa, que é o nosso Deus. O perigo e a crueldade do antissemitismo. Meus amados, as noites de 9 e 10 de novembro de 1938 ficaram conhecidas como a Noite dos Cristais. Não foram as 2 noites, foi a noite do dia 9 e as primeiras horas da manhã do dia 10. E o que foi a Noite dos Cristais? Foi um dia que o partido nazista resolveu destruir na Alemanha e na Áustria todas as empresas dos judeus. Quebrava tudo que era vitrine, por isso vem o nome Noite dos Cristais, e saqueava os seus bens. Segundo a história, naquela maldade, naquela sanha diabólica, o Joseph Goebbels, que passou a ser depois, na Segunda Guerra, o propagandista do nazismo, foi ele que ordenou. E ele disse: não, nós não vamos, o partido não vai liderar. É o povo que vai começar. Agora, uma vez começado, ninguém vai fazer nada para acabar. E segundo a história, ali houve cerca de 91 mortes, além das destruições, e cerca de 30 mil judeus presos. Desses, centenas foram mortos. 91 durante os ataques e centenas que foram mortos lá nas concentrações prisionais. Nós temos algumas faces do antissemitismo. Eu vou ler aqui
para vocês ficarem mais informados. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar, ao longo da história, três faces de expressão desse ódio obstinado. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do Papa, as perseguições como a do século XIX, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo VI, o objetivo principal era combater o que chamavam de herege judaica, ou a heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados, mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Mas nós temos também o antissemitismo nacionalista. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms. Pogroms eram ataques organizados contra os judeus. Lá em 1938, que eu falei agora, eles chamaram aquilo de um pogrom, uma coisa planejada, organizada para matar judeus. E vejam o que eles faziam. Eles davam ordem expressa para que não fossem atingidos os judeus nascidos na Alemanha. Ali seriam poupados ainda. Ou ainda judeus estrangeiros, judeus que eram judeus, mas que não moravam na Alemanha. E também dizia, olha, pode deixar tocar fogo em tudo, pode destruir tudo. Agora, onde houver fogo, cuidado para que esse fogo não se irradie para os vizinhos, porque o alvo era os judeus. Então, através desses pogroms, eles fizeram tudo isso, toda essa maldade contra os judeus. Isso no antissemitismo nacionalista. A prioridade dos judeus causava ódio, ou a prosperidade dos judeus causava ódio. Alimentado por teoria de conspiração, o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do norte ou do leste europeu, onde se rompeu a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, com aquele que eu falei, que é o Joseph Goebbels, mataram, lá no Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus. E o antissemitismo hoje? O que é o antissemitismo hoje? Nós vemos aí há poucos dias Israel ser invadida, ou invadido, pelo grupo terrorista Hamas, que mata mais de 1.300 pessoas, sequestra e torna refém mais de 200, e ainda tem apoio de determinadas nações. Nações que beiram ao comunismo mesmo, ao socialismo hitlerista. E, infelizmente, outras que não aderem formalmente, mas também não condenam. Isso acontece aqui no Brasil. Pessoas que não aderem, ficam no muro, na surdina, mas não condenam. Esse
Interessante é que lá, em 1938, na noite dos cristais, muitos judeus, vendo que o mal estava se instalando, voltaram para suas terras. E depois os que ficaram foram ou presos ou mortos. E a gente vê que na época de Amã foi a mesma coisa. A maioria dos judeus que deveriam retornar para Jerusalém não retornaram, ficaram lá na Pérsia e eram esses que iriam morrer. Mas o Deus que cuida da família, cuidou do povo judeu lá na Pérsia, como cuida de nós também. Então nós vemos que o Hamas houve esse atentado, essa crueldade contra os judeus, mas agora os judeus Israel está combatendo, está resistindo, porque Deus não vai se curvar para o diabo. E o pior é que eu já vi muitos crentes defendendo, dizendo que não, Israel está exagerando. Ora, como é que eu sou invadido e eu estabeleço uma defesa e estou exagerando? Ele está fazendo aquilo que foi provocado. Se a Hamas não invade, não haveria guerra alguma, não haveria revide algum. Então você, meu irmão crente, que diz que vai para o céu, conheça a história bíblica. Leia a história geral e leia a Bíblia. Você não pode ser colocado do lado do diabo, não. Israel está se defendendo. Exageros, que alguém diz que há, pode até haver. Mas é guerra. Ele não pode deixar que o país seja invadido por terroristas no norte, que é o Hamas, no sul, que são os Hamas, terroristas no norte, que são o Hezbollah, e agora ele vai ficar no meio sofrendo, apanhando. Isso, meus amados irmãos, é uma trama do inferno contra Israel. O que aquele povo ali quer é banir, é varrer da terra de Israel. E não vai conseguir. Porque Israel tem um Deus que cuida dele. O Deus que cuidou lá na época de Amã é o Deus que cuida de Israel hoje. É o mesmo Deus. E a vitória é daqueles que estão do lado do Senhor. É como diz o hino, e a vitória é do povo de Deus. Nós não temos dúvida alguma do que o nosso Deus vencerá. Ele diz na sua palavra que há batalhas que são nossas e nós devemos lutar nelas. Há batalhas que são nossas, mas nós não devemos lutar. Deus luta por nós, porque nós não alcançaríamos a vitória se não fosse Ele. E a batalha que são dele. Essa batalha aí do Hamas, é uma batalha de Deus, e Deus vai lutar, e Deus vai dar vitória, apesar de muitos crentes achar que Israel já devia ter aberto as portas para deixar o seu povo morrer. Deus não vai deixar que isso aconteça, porque Deus cuida da família. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.